pelas palavras deste Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Assim seja. Estamos no quarto domingo da Páscoa, conhecido como Domingo do Bom Pastor. O pastor é aquele que vai à frente do rebanho para indicar o caminho, para conduzir as pastagens, as nascentes de água. Jesus é o bom pastor. O próprio Senhor prometeu dar ao povo pastores dignos, corajosos, responsáveis, capazes de dar a vida em benefício de todos os fiéis. Por isso que o pastor deve estar à frente do rebanho. As ovelhas escutam a voz do pastor. Jesus é apresentado no Evangelho como bom pastor enviado pelo Pai para apacentar o rebanho. Essa é a missão do pastor, apacentar o rebanho. Não colocar lenha na fogueira, pelo contrário, apacentar. Apacentar significa corrigir, orientar, nortear, conduzir, assim como fazem os nossos pais. Pai e mãe conduzem os seus filhos, o rebanho, buscam a cada dia o crescimento espiritual. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas e nenhuma se perderá. Não tem mais fome nem sede, ao mesmo tempo em que somos conduzidos, ouvindo a sua voz, sendo ovelhas, exercemos também uma missão de pastores, conduzindo as pessoas às fontes da água da vida. Dali a necessidade de buscar a cada dia o crescimento espiritual na maturidade da fé, de trazer os nossos filhos para receberem a graça santificante através do batismo, porque no batismo se recebe a missão de ser profeta, sacerdote e rei. E com essas três missões se exerce uma missão, uma função, uma vocação, o sentido do chamado de Deus. Hoje nós estamos celebrando o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E as vocações nascem de onde? Das famílias. Uma família alicerçada, uma família de vida de oração, uma família que corresponde ao projeto de Deus, é uma família comprometida, é uma família que está atenta aos sinais de Deus, que está em constante busca e que está em perseverança na manutenção da sua fé. Há muitas ciladas, o inimigo anda solto, esperando uma brechinha para vir, se não é que já entrou na sua casa, porque você foi permissivo demais, porque você não soube orientar os seus filhos, não soube conduzi-los no caminho da perseverança, na manutenção da fé. Por isto é necessário que nós estejamos hoje mais uma vez unidos e perseverantes na vocação a que fomos chamados. Um alegre e encorajador convite a sermos peregrinos da esperança. O Papa Francisco, quando escreveu a respeito deste dia de hoje, nos mostrava isso. Peregrinos da esperança somos, dando a nossa vida na generosidade. Você não quer que seus filhos sejam padres? Reze pelos vizinhos para que sejam padres. Alguém que possa realmente aceitar o convite do Senhor. A mesa é grande, os trabalhadores são poucos. Nós precisamos pedir ao dono da mesa que mande trabalhadores, porque nós precisamos dos padres. Se não tivesse missa, não tivesse sacramentos, graças a Deus nós temos os padres que podem oferecer em sacrifício, esse sacrifício do altar do Senhor, buscando a cada dia o crescimento espiritual. A cada vocação na igreja, seja laical, seja ministerial, ordenado, a vida consagrada, é um sinal de esperança. E a Bíblia nos diz: a esperança não engana, não mente, não decepciona. É o amor de Deus em nós derramado pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos.
pedir ao Espírito Santo que mantenha viva em nós a chama da fé. Que nós tenhamos realmente esse sentimento de ter essa vocação, de oferecer as nossas orações para que haja muitas vocações. E hoje, principalmente neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, a igreja é viva e fecunda quando gera novas vocações. Porque vocação é chamado. Há muitas missões, há muitas tarefas, há muitas coisas a fazer. Porém, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Não é fácil ser padre, não é fácil. Exige vocação, renúncia, desprendimento, abnegação, muitas vezes sacrifício, mortificação, mas também coragem. Por isso que o Papa Francisco nos chamava dizendo: precisamos de pastores segundo o coração de Deus. Como é que um pastor, uma pessoa que é realmente cheia de Deus? Aquele que se deixa guiar pelo Espírito de Deus. Ou seja, que colabora na construção do reino de Deus. E o Papa Francisco, para este dia, dizia: o pastor deve ter coração, disposição e sacrifício. Quando o Papa Leão agora assumiu o seu cargo, o seu mandato, ele disse: preciso assumir a minha cruz. E carrego a cruz junto com os cardeais, junto com toda a igreja, junto com cada um de nós. Nós somos responsáveis por aquele que assume a missão de pastorear. Nós somos responsáveis e por isso estivemos em oração. Enquanto os cardeais estavam lá no conclave, nós estávamos em oração, em intercessão, pedindo para que nos desse um pastor segundo o coração de Deus. Por isso que devemos ter selo pastoral, selo apostólico, para cativar as ovelhas, num único rebanho, sobre um único pastor. A palavra papa significa pastor dos pastores. É aquele que vai à frente, é aquele que conduz, é aquele que norteia, é aquele que guia, aquele que puxa a orelha se for necessário. É assim que a gente precisa então entender essa missão apostólica no espírito de unidade, buscando ecumenismo, acolhendo a todos. E justamente na primeira leitura, hoje nós escutamos, eles não escutaram a voz de Paulo e Bernabé e foram fazer o quê? Então, já que vocês não me escutam, vamos a outro lugar. E os pagãos ficaram felizes porque receberam o anúncio do reino de Deus. Nós também ficamos felizes de receber o reino de Deus, de buscar o nosso crescimento espiritual. A primeira leitura nos fala de pessoas que assumem atitudes diferentes diante da proposta do pastor. Cristo apresenta, mas nem sempre é acolhido. Nem sempre a gente quer fazer a vontade de Deus. É mais fácil fazer a vontade do mundo, dos homens, do que a vontade de Deus. Muitos pensam assim. De um lado, as ovelhas comodamente instaladas em suas certezas, no seu orgulho, na sua soberba, na sua prepotência, na sua autossuficiência, nas suas velhas seguranças, na sua autossuficiência, e recusam pertencer a esse novo povo eleito, porque não sabem ouvir a voz do pastor. Quando a gente ouve a voz do pastor, a gente é obediente. Lembro-me lá na época, na nossa infância, vocês que têm acima de 40 anos sabem disso. Quando o pai e mãe falava, olha, vai direitinho, hein? Hoje em dia os filhos nem obedecem. Se perdeu o respeito, se perdeu a segurança, se perdeu a credibilidade. Não deixe isso perder na sua casa. Nós precisamos manter realmente nosso posicionamento. Que manda aqui na minha casa sou eu. Então, nós precisamos colocar isso em prática para não sermos abusados ou
corrigidos depois de coisas que nós não fizemos. A gente precisa aprender a corrigir, não com o cinto, mas com a palavra, admoestando, orientando, norteando, buscando a cada dia o crescimento espiritual, sendo realmente colaborador na construção do reino de Deus. A iniciativa sempre do chamado é de Deus. É Deus que chama. E nós acolhemos, aceitamos, costumamos conhecer uma pessoa como? Pela voz. Quando o padre fala, o padre que está falando. Então, vamos prestar atenção a ver o que o padre vai puxar a orelha, o que o padre tem a nos dizer. Nós precisamos ouvir a voz do pastor. Ouvir a voz do leão agora, hein? Que vai a rugir. Não para dividir, mas para unir, para juntar, para perseverar. É isso que nós precisamos. Estar atento aos sinais de Deus. Nesse amor fraterno. E com facilidade distinguimos uma voz de outra. Você sabe distinguir quando é a mãe que fala, quando é o pai que fala, quando é a avó que fala. É isso que a gente precisa, aprender a distinguir qual é a voz que fala. E aquela voz que fala deve falar com autoridade. Não pode ser molenga, não. Tem que ser com respeito, com educação, com coerência, para poder o filho saber o caminho que precisa percorrer. Porque se você não corrige na sua casa, não espere que lá na escola vai corrigir, não. É na casa onde se aprende os modos, as virtudes. É em casa que nós ensinamos a melhor maneira de caminhar e de ouvir a voz do Senhor. Somos então hoje convidados a ouvir a voz de Deus. Conhecer de quem é essa voz. A gente na Rádio Nova Aliança, quando o diácono Nélio fala, a gente fala, o diácono Nélio está falando. Quando eu vou celebrar a missa, as pessoas falam, é o padre Norberto que está celebrando a missa. A gente precisa conhecer a voz do pastor. Vocês conhecem o pároco de vocês? A maioria nem ouviu falar, hein? O pároco de vocês se chama Padre Norbey, nasci na Colômbia, estou aqui há 3 anos, estou tentando caminhar junto com vocês. Mas como é bom quando a gente chega na igreja e se sente acolhido, se sente amado, abençoado. Ou então você escuta, nossa, que milagre, você por aqui. Oh, é o Padre Norbey que falou, justamente. É algum sinal de vida, de esperança, de colaboração, alguma coisa que realmente marca a vida daquela pessoa. E marca por quê? Porque é uma voz que chega, que toca o coração do povo. É essa voz que nós precisamos ouvir sempre, a voz do nosso pastor. Mas para a gente poder ouvir a voz do pastor, precisa silenciar. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz do pastor, mas nós silenciamos. Estamos com a cabeça na lua, estamos pensando em outras coisas, estamos pensando o que vamos comer daqui a pouco, quem é que vai ganhar esse quadro, estamos pensando em outras coisas e não prestamos atenção. A voz do pastor nós devemos conhecer. As ovelhas conhecem a voz do pastor e seguem os seus ensinamentos. Elas não ouvem outra voz, elas seguem a voz do seu pastor. E que nós possamos então conhecer a voz do nosso pastor, seguir os seus ensinamentos. Hoje a liturgia nos oferece uma catequese sobre a verdadeira missão de Jesus, que consiste em conduzir os homens às pastagens, às fontes da vida, onde há a plenitude da graça, do amor, da misericórdia. Nesta atitude do pastor que é Cristo, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele conhece, ele diz, eu conheço as ovelhas, eu cuido delas e jamais elas se perderão. Quem são os verdadeiros pastores hoje? Você se considera um pastor na sua casa? Você tem sido um bom pastor na sua casa? Você tem orientado os seus filhos na virtude, na verdade, no conhecimento, na justiça? Você realmente é um pastor que dá a vida? Você orienta seus filhos, os conduz? Você realmente está se sentindo parte desse grande rebanho?
Hoje muitos se apresentam como pastores, prometendo coisas, e na realidade são falsos pastores. Por isso que a gente precisa estar muito atento àquele que oferece com facilidade as coisas. Nós temos de ter prudência e moderação. Pessoas que persidem, que animam as comunidades cristãs, os bispos, os padres, os ministros, apesar de tantos limites e imperfeições, há um único pastor. Isso que é o mais importante. Ele que é o pastor, ele que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai sozinho ao Pai, você precisa de mim. Então, que nós possamos recorrer a Jesus, que nós estejamos sempre atentos a Ele, que nós busquemos nele nosso compromisso e que nós a cada dia caminhemos juntos, porque as ovelhas escutam a voz do pastor, conhecem e o seguem. Que nós tenhamos sempre esse discernimento em nosso coração. Professemos a nossa fé.